Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Pava Responde, aquele quadro que eu busco responder as perguntas que vocês deixam aqui embaixo, nos comentários deste vídeo. Nós falamos sobre espiritualidade, autoconhecimento, a vida e o universo. Se você se interessa por alguma dessas coisas e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, certo? Porque a gente fala bastante sobre isso e assim você não perde nenhum dos vídeos. Você não perde nenhum dos vídeos se der o like também, que é muito importante. Além disso, faz o vídeo chegar a mais pessoas. Então, seja muito bem-vindo. Vamos à primeira pergunta de hoje, que é da Samara. Ela pergunta sobre o NESARA, que é a lei sancionada nos Estados Unidos que distribuirá a riqueza entre os habitantes da Terra. Vários canais que se dizem espiritualistas divulgam como sendo o evento. Desde já, agradeço. Sucesso. Na minha opinião, o NESARA é uma farsa, certo? Minha opinião, ele é uma farsa. Inclusive eu conheço quem foram as cabeças por trás de criar esta história, certo? E vou dizer umas coisas. Um dos motivos de que distribuir a riqueza entre todos os habitantes da Terra não é da forma como se imagina, porque já deveria ser toda a riqueza da Terra distribuída entre todas as pessoas, né? De forma fraternal. Você diz que distribuir as riquezas entre todos os habitantes da Terra, isso não funcionará. Não no nosso sistema atual, certo? Porque hoje em dia as pessoas têm o dinheiro que têm, o pão custa 10 centavos. Mas se todo mundo tiver $1 milhão, $1 bilhão, como dizem, então o pão vai custar R$1.000 cada pãozinho, vai ser a mesma coisa, vai ser elas por elas, certo? No nosso sistema. Então isso não funcionaria, certo? Até porque as pessoas também parariam de produzir pão. Quem é que tendo $1 bilhão na conta vai fazer pão? A não ser quem goste de fazer pão, ou que vai ser poucas pessoas. Eu dou um exemplo, né? Mas a maioria dos serviços que nós temos hoje parariam de existir porque as pessoas iriam ficar apenas acomodadas, certo? As pessoas precisam de um motivo extra para servir a humanidade ainda hoje em dia, certo? Então a maioria das coisas que existem que nós temos de serviço desaparecerá, porque ninguém irá fazer, porque ninguém precisará mais fazer, precisará, né? Financeiramente. Ou seja, o nosso sistema é errado. Não é desta forma que irá solucionar os problemas do mundo, até acho que dessa forma criaria um caos muito grande no mundo. O que deveriam fazer sim é adotar a fraternidade, né? Isso eu acredito. E gestar com amor todas as coisas na Terra, certo? E não haver a ganância de poucos tirando o de muitos, certo? É que é o bom senso, que é o equilíbrio, isso é o que deveria ser, certo? Mas esse necessário, na minha opinião, não é verdade, certo? Eu conheço pessoas que há 5 anos depositam valores altos em uma conta bancária, porque é necessário depositar um valor em uma conta bancária para ter direito ao NESARA no futuro, ou seja, não é para todo mundo, não é para quem depositou na conta bancária desde um tempo atrás. No caso, eu conheço pessoas que há 5 anos depositam, certo? Dinheiro para o NESARA. Então, na minha opinião, não faça isso. Isso não existe, isso não é verdade. Se você tem algo para contestar isso, terá que se justificar muito bem nos comentários, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Bruno Lemos pergunta se existe alguma explicação para o fato de Jesus ter nascido homem e não mulher, né? O que eu posso falar sobre isso é o que eu ouvi do Eiknas, que ele disse que ao procurar um organismo biológico para a vinda de Jesus Cristo para o planeta Terra, este organismo biológico deveria resistir a uma energia muito grande e muito alta. Então este corpo deveria ser muito grande, muito forte e muito resistente, certo? E foi aí então que eles encontraram, lá naqueles arredores do local onde Jesus nasceu, né? Onde existia Olimpo e muitas coisas por lá, eles encontraram um organismo que seria forte, grande, capaz de aguentar a energia do Espírito de Jesus, que já foi reduzido muito até chegar aqui à Terra. Mas, inclusive o Eiknas disse que se a gente visse Jesus Cristo pessoalmente, ele seria uma pessoa muito grande e forte. Inclusive, ele sem problemas levantaria a traseira de um carro com certa facilidade, certo? Então, ele é muito grande e muito forte. E, inclusive, mesmo assim, o corpo dele ainda enfrentou alguns problemas devido à quantidade de energia do Espírito que ali habitava, chegando em momentos ele suar sangue. E dentre outras coisas que foram relatadas. Então talvez seja por isso. E pode ser que tenha mais motivos também, eu não sei dizer, eu só sei esse possível motivo, que esse pode ser um dos motivos, é a única coisa que eu saberia opinar nesta questão. Acredito que até se Jesus conseguisse ser uma mulher, talvez ela poderia ter até um carisma ainda maior, eu não sei. Muito bem, Flávio Esteves dos Santos diz assim, por que Mônica de Medeiros, né,
psicofalando, a Sheiliana, através da Mônica Medeiros, diz que existem ETs maus, e o professor Laércio Fonseca diz que não existem. E a gente tem que ver que as coisas às vezes parecem contraditórias, certo? Mas todas as coisas são contraditórias, dependendo do ponto de vista que se olha. Até porque os extremos se encostam, né? Então a gente tem que ter muita consciência e ver que tudo é complemento, que todas as coisas são complementares, certo? Então, quando o professor Laércio diz que não existem ETs maus, não existem ETs maus. E quando a Sheiliana diz que existem ETs maus, é porque existem ETs maus. Mas olha só, o mal está a serviço do bem. Para gerar uma sociedade caótica, um tanto caótica quanto a nossa, foi necessário que fosse gestado esse ambiente, fosse criado esse ambiente. E no passado, muitas raças, assim, fazendo a Terra como colônia, né, possibilitaram que existissem toda essa gama de faixas de energia que existe aqui na Terra, desde o denso, desde o que a gente considera ruim, negativo, até o positivo e bom que se encontra atualmente. Então existe uma gama muito ampla na Terra. E muitas delas foram proporcionadas por ETs, por seres de outros planetas que desenvolveram muito o intelecto, mas pouco a moral, que são considerados ETs maus, e que são cientistas, são intelectuais, porém não tem muita moral. Que existe, pode ser considerados maus, às vezes podem, porque foram muito poucos tocados pelo bem e pelo amor. Só que são de outro planeta, certo? Se pegasse um ser primata primitivo que não foi tocado pelo amor e colocasse ele de outro planeta, ele é um extraterrestre mau, né? Ele é um ET mau. Porque ele não foi tocado pelo amor, ele vai passar por muita coisa ainda. Então, o mal está a serviço do bem. Vou deixar um link falando sobre isso na descrição. Então a gente não deve se preocupar com esses ETs, porque eles são como nós, só porque são de outro planeta e tudo mais, tá? Então no fundo não existe, porque tudo é uma grande dança cósmica, certo? O mal está a serviço do bem para o amadurecimento, proporcionando esse estágio da evolução para milhões e milhões de seres, milhões de almas, que todos caminham a caminho do progresso e da evolução. Como a gente vai ver nas próximas perguntas que estão aqui agora, que vão vir a também complementar. Então, na minha opinião, não existem ETs maus, existem ETs caminhando para o progresso e para a sua evolução. Mas vamos lá, olha só. O Andy Miranda diz assim, Paiva. Não sei cadê o Paiva. Bom, nomenclaturas são nomenclaturas, né? Então, poderíamos dizer que tais planetas negativos seriam o famoso inferno das religiões tão pregados em todos os tempos e que até os dias de hoje chegam a nós como uma mensagem horrível, né, de uma realidade existente? E a Fire respondeu por mim. Ela diz que, na opinião dela, de certa forma sim e não. Olha só como tudo são pontos de vista e todas as coisas que parecem contraditórias são complementares, né? É a maioria delas, a grande maioria. Às vezes é mais difícil de perceber onde que não, certo? Porque são ângulos diferentes. Então ela diz que de certa forma sim e não, pois como as religiões pregam que o inferno é eterno, né? E isso é mentira, né? Sendo que nada é eterno a não ser a mudança e a consciência. E também, né, céu e inferno são estados de consciência, não existem tais coisas, a não ser as pessoas que ressonam, né, que comungam dessa ressonância energética densa, vão criar esses ambientes feios, que podem ser chamados de infernos, mas como ela diz, né, que nada é eterno, nada disso é eterno, e que locais onde a maioria das atrocidades são cometidas, sim, há, pois cada um cria a realidade que deseja, porém temporária, pois quando mudam o estado de consciência, mudam a realidade, e isso se mostra inevitável. Então são estados de consciência. E na matéria nossa, da nossa frequência, felizmente não chega a ser tão ruim algumas coisas quanto é do lado de lá. Porque esse nosso mundo é sempre uma cópia imperfeita do lado de lá. Então não chega a ser tão ruim quanto é algumas regiões que é lá também. Então isso é uma outra vantagem. Esse planeta nos oferece grande estabilidade para vivermos aqui e aprendermos. Quer ver que vai linkar com outra pergunta? E olha só como disse aqui, né? Ou seja, existem no fundo, existem ETs maus? Existem ETs na ciranda da vida, aprendendo a viver, porque ninguém escapa das leis universais. Ninguém escapa do feedback e das ordens do amor. Certo, gente? Então todos estão na senda do aprendizado. Ângela Canhestro diz, gostaria de saber porque se para passar para a regeneração é necessário expor os nossos sentimentos negativos individual e no coletivo, né? E depois para acontecer uma limpeza energética. E assim, a gente tem que expor todos os nossos sentimentos, é assim que eles vêm à tona, né? Nós estamos na Terra para isso, para as coisas negativas virem à tona, né? Por isso que é um ambiente
que a gente encontra onde isso será cutucado, né? Então, quando vem à tona, quando a gente expõe isso, a gente vê, a gente enxerga, e a gente toma consciência e consegue mudar, tanto a nível pessoal quanto coletivo. Por isso vemos tantas coisas, atrocidades que a gente considera assim, acontecendo em âmbito coletivo, em âmbito pessoal, mas é que isso tudo está vindo à tona, está vindo à luz. Quando vem a luz, vem a consciência, e quando vem a luz, tudo aparece e tudo se mostra. Então a gente pode ver, perceber, tratar, amadurecer, lidar e evoluir. Até mesmo no cenário político, né, como tu falaste. Muito bem, a Isabelle Araújo diz assim: Pava, depois de desencarnado, é possível nos apaixonar no plano astral ou espiritual por alguém? Se apaixonar romanticamente falando, né? Agradeceria se respondesse. E sim, podemos em qualquer lugar nos apaixonar. Não só isso, como todos os sentimentos, sensações e emoções no desencarnado é 27 vezes mais forte, certo? O nosso corpo biológico é um grande anestesiador do espírito, da alma, certo? A gente vai sentir muito menos as coisas que a gente sente. Mais uma vez eu falo da grande estabilidade que é estar no planeta Terra. Que além do mundo ser mais estável, ele vai ser mais difícil de mudar, né? Ele vai permanecer mais como é e nós vamos sentir menos emoções, menos raivas, menos paixões, menos todas as coisas. E assim vamos poder perceber ela, lidar com ela, ver a origem e aprender a controlar também. Então o corpo é um grande anestésico de todas as sensações e sentimentos, nos permitindo ver a origem, muitas vezes, de todos esses sentimentos, às vezes, ao invés de ser tomado e tragado por essas sensações e poder ir parar em loops e realidades aí nos astrais, às vezes difíceis de voltar, de lidar e de tratar. Então, encarnar sempre é uma grande bênção, por mais que não pareça. Mas será contestado agora na próxima pergunta, porque a Rúbia Carvalho diz que ela leu algumas vezes em grupos espiritualistas que quando morremos não deveremos ir em direção à luz no final do túnel, porque ali seria outra Matrix. Gente, chega de pensar que o universo tem arapucas atrás de arapucas para nós, certo? Que depois que saímos de uma arapuca a gente cai numa cilada. Não, gente, isso não existe, tá? Gente, as leis fundamentais do universo são as leis do amor. Quem conhece todas as leis fundamentais do universo e as leis do amor pode colocar aquilo numa balança e ver se todas as coisas procedem ou se não procedem. Você pode pegar qualquer situação, coloca à frente as leis universais e você vê se aquilo procede ou não no universo. E você vai entender o porquê que aquilo lá existe também, qual é a função, a funcionalidade e o propósito de evolução daquilo. Então, não acredite em nada que te dê medo, que não se encaixe nos teus princípios de amor e liberte a sua alma, viva a sua alma, você mesmo, dê valor a ti e as coisas boas que vêm de ti. Então, essa luz ela é vista muitas vezes porque é um ser de luz que aparece às vezes para as pessoas. Muitas vezes ela está recém saindo pro lado de lá e começando a enxergar as coisas. E da mesma forma como a gente no escuro, na noite, liga uma luz, ela fica muito forte até que nossos olhos se acostumem. Isso pode acontecer, por isso é muito relatado o fenômeno de ver luzes, porque tem diversos motivos disso. Mas, em hipótese alguma, é alguma coisa ruim que está te esperando. Não, gente, por favor, o universo é do bem e do amor e da prosperidade e da alegria. Então sempre siga o seu coração com os pés na terra e o olhar no alto. Muito bem, gente. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Esta camisa do canal do Pava, se você quiser, ela está disponível para todos que comprarem qualquer curso do canal. Ganhará esta camiseta, certo? Então, por enquanto, é através dos cursos. Deixe nos comentários mais perguntas, mais respostas, porque, né, as perguntas às vezes movem muito mais o mundo do que as respostas. Deixe também seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas. Eu agradeço muito a sua presença, a sua participação. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!